Bom, primeiramente, boa tarde. Para começar, a gente quer saber um pouco da sua trajetória e que você se apresente. Boa tarde, eu me chamo Jorge Fernandes, e eu nasci em 1887, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu considero que o meu maior destaque foi o meu livro Canaã, que eu publiquei em 1926. Eu considero isso porque esse livro ele trouxe o modernismo para o Nordeste. Eu também vejo que a minha poesia ela rompeu com aquelas formas clássicas que tinham. Eu gostava de valorizar o cotidiano, paisagens, o meu povo potiguar, e eu gostava de usar uma linguagem mais visual e mais livre, sempre alinhada ao movimento modernista. Sobre o seu poema Remanescente, a gente queria que você falasse um pouco o que você buscou a escrever. Esse poema ele é principalmente sobre resistência, seja da terra, seja do homem nordestino. Ele é baseado naquilo que persiste, mesmo após as dificuldades. Ele é um poema que eu fiz sobre aquilo que sobrevive e aquilo que guarda a essência. Eu gostei de usar a linguagem direta, eu gostei também de usar imagens, porque elas conectavam o íntimo do homem com o mundo ao redor dele. A gente queria saber mais sobre esse poema, se você fez alguma alusão histórica ao escrever ele. Com certeza. Esse poema, ele reflete o Nordeste, só que o Nordeste do meu tempo. A seca, luta pela sobrevivência, abandono social. Eu usei de uma metáfora para o sertanejo que resiste, mas também um grito por identidade, sempre alinhado ao modernismo, claro, que eu buscava valorizar o que era regionalmente brasileiro e nacional. Para você, qual que é a maior diferença entre a época que você escreveu esse poema para a atualidade? Tem várias, mas resumindo aqui, no meu tempo, o sertão ele era mais esquecido do que era hoje, e a desigualdade também era maior, era uma desigualdade extrema. Hoje, sim, eu vejo que tem avanços, mas eu ainda vejo alguns ecos daquele passado. A arte também foi outra coisa que mudou muito. Hoje em dia está mais acessível por causa da internet, por causa dos teatros. Mas, ainda assim, eu me pergunto se as pessoas elas ainda sentem profundamente a poesia como era no meu tempo. Eu espero que essa essência humana e a força das palavras, elas ainda permaneçam vivas no interior das pessoas. Bom, muito obrigado pela sua entrevista e pela sua contribuição com a literatura potiguar. Boa tarde. Estamos agora com a nossa entrevistada que vai daqui a pouco se apresentar. E gostaria de saber, enquanto você atuava na literatura, quais eram as suas atividades? Boa tarde, eu me chamo Palmira Vanderlei. É um prazer estar aqui tendo essa conversa com vocês. Então, eu nasci em 1894 e eu ganhei muito destaque na cidade de Natal, principalmente pela minha luta em pautas feministas, né? Eu amo usar um pouco dessa visibilidade que eu tenho para defender e lutar pelas mulheres, e eu também ganhei muito destaque como escritora. Meu primeiro livro ele foi publicado em 1918 e se chama Esmeralda. Inclusive, é um livro que tem um pouco da influência do romantismo. Eu também já participei de muitas campanhas em minha trajetória, e nisso eu sempre busquei contribuir em ações que buscassem ajudar instituições e pessoas mais vulneráveis. Eu tenho uma prima que, assim como eu, ela é envolvida nessa luta pelas mulheres, e a gente organizou e dirigiu uma revista chamada Via Láctea. Uma outra pergunta para a nossa entrevistada Palmira é sobre o poema Sinhá Rocas. Quais os principais pontos que você buscou abordar na escrita do poema? Sinhá Rocas, ele foi um retrato, né, do bairro das Rocas, que é um dos mais antigos de Natal. Ela foi uma figura emblemática que personifica a história e a cultura local. O poema ele traz consigo uma linguagem poética e sensível. O texto nos conduz por uma jornada pelas raízes do bairro, pela vida dos moradores e pela beleza das paisagens que tem no bairro, né? Além de uma personagem, Sinhá Rocas, ela é um símbolo muito marcante do bairro. Ela representa força, resiliência e a sabedoria das mulheres que moram na cidade. Através de uma linguagem poética, o poema ele nos faz refletir sobre a importância de preservar a história, a cultura e a tradição de um lugar. A figura da Sinhá Rocas, ela inspira a valorização da diversidade cultural do nosso país.
E qual era esse contexto histórico em que você escreve esse poema? Então, o poema ele retrata o Brasil rural, né, do começo do século XX. Foi um período que foi muito caracterizado pelas desigualdades sociais e uma economia bastante rural. O poema ele é marcado com elementos como a fé, a vida nas margens dos rios e os pescadores, que nos transportam para uma época em que a cultura popular e o dia a dia das áreas periféricas eram valorizados na literatura. E eram como um meio de estabelecer uma identidade nacional e trazer essa oposição aos padrões que eram bastante europeus. Em relação à época do poema e à atualidade, o que você acha que mudou? Então, atualmente, né, a vida ribeirinha e os hábitos retratados em Sim Rocas vêm sofrendo muitas transformações, principalmente por causa da urbanização e das transformações sociais. A mulher, ela conquistou uma maior independência e espaço, né? Então, o poema, ele nos recorda de uma época em que a cultura popular era essencial para a identidade do povo. Bem, obrigado, e foi isso. Obrigado por essa sua disponibilidade. E antes de encerrar o nosso podcast, nós fizemos a relação entre os dois poemas, o poema Remanescentes e o Sim Rocas, que o poema Remanescente Sim Rocas abordam memórias e tradições, mas de maneiras e perspectivas diferentes. Enquanto Remanescentes reflete sobre a solidão e o que resta das experiências passadas, utilizando uma linguagem introspectiva e melancólica, Sim Rocas resgata a figura de uma mulher negra no período colonial, destacando a resistência e a dor da escravidão por meio de uma narrativa histórica e social. O primeiro é mais existencial e pessoal, com versos breves e um tom solene, ponderando sobre o legado e o vazio deixado pelo tempo, enquanto o segundo é social e político, celebrando a luta contra a opressão e exaltando o regionalismo do Nordeste com versos extensos e detalhistas. Assim, Remanescentes aborda a condição humana de maneira mais universal, enquanto Sim Rocas se fundamenta em uma memória coletiva, conectando o passado ao presente em um grito de resistência e celebração da cultura local.